Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez aqui compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé em nosso Deus. O versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Quero ler com vocês o verso 4, que diz o seguinte: Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Glória a Deus. Essa é uma mensagem, irmãos, do profeta Isaías, que eu creio que vem de encontro ao nosso coração, que traz segurança a nós que estamos vivenciando, talvez, primeiramente o chamado de que a nossa família, de que as pessoas que nós amamos, de que o Senhor está no controle de tudo. A mensagem de Isaías, logicamente, ela tem um contexto mais amplo, dizendo que o Senhor sempre esteve no controle de toda a história da humanidade e com o seu grande poder, com maravilhosos feitos, ele, quando preciso, mudou o curso da história e ele continua fazendo, irmão. Olha, tanto Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai dizer para nós que ele é o Senhor e ele não muda, e também vemos isso em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. E nós aprendemos algumas coisas a respeito disso. Por quê? Porque ele continua fazendo. Nós podemos nos apoiar sobre o currículo de Israel. Por quê? A primeira coisa que eu aprendo é isso. Ele fala, quem realizou feitos tão poderosos? E se nós cremos, irmãos, de fato que a palavra do Senhor Deus é poderosa e de que ela é a verdade absoluta para aquele que crê, ou seja, de que nela não há mentira, não há falha, nós cremos que todos os feitos que ele fez aqui são verdade, que ele pode repetir, logicamente, ao seu tempo, ou então fazer outros novos feitos. O fato de não ter acontecido ainda em nossas vidas não quer dizer que ele perdeu o poder. Eu quero repetir isso. Deus não perdeu o poder, irmão? Não. Ele só sabe que existe um tempo certo para cada coisa. Existe um tempo e um propósito estabelecido debaixo do céu para cada coisa feita. Agora, o currículo de Israel deve se manter vivo em nossa mente para nós não crermos que de fato ele é injusto. E eu creio que essa palavra vai de encontro justamente àquelas pessoas que decidiram vivenciar ou viver pela palavra de Deus, primeiro que a sua própria família, talvez, ou pessoas que amam. Por quê? Porque a palavra fala, ó, e chamou cada nova geração, desde o princípio dos tempos. O que ele está falando, irmão? Que o chamado é uma responsabilidade dele. É Deus que nos chama. Tenho plena convicção, tanto eu como você, em algum momento, se você já vive o chamado, Deus tocou o seu coração em determinado tempo e foi um toque do Senhor. Assim como em Marcos capítulo 2, versículo 14, a palavra fala exatamente como Jesus estava caminhando, passando por ali, e ele viu Levi sentado num dia comum, trabalhando. Ele não estava na igreja, irmão. Ele não estava adorando a Deus, não estava orando, ajoelhado, não. Ele estava trabalhando e trabalhando como inimigo de Israel, na coletoria de impostos. O Senhor chamou ele, vem e segue-me. E a palavra fala que ele deixou tudo, irmão. Agora, que loucura é essa? Uma pessoa que está trabalhando e de repente começa a seguir outra pessoa que não conhece, se não for pelo poder de Deus. Vamos ler novamente? E chamou cada nova geração, desde o princípio dos tempos. Então, irmão, minha irmã, talvez Deus te chamou. Siga você a ele. Desde que o restante dos seus, ele tem um tempo determinado. Ele sabe como fazer. Deixa ele trabalhar sobre a sua vida. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Ele está no controle, ele não perdeu. Por mais que talvez você esteja vivendo momentos de aflição, porque você crê e outras pessoas perto de você não crê. A palavra diz, ainda termina dessa forma: eu sou o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. E é nisso que nós devemos apegar, irmão, o quê? Somente eu, o Senhor. Somente Ele é o Senhor, somente Ele tem todo o poder. E como Ele é o primeiro e o último, ou seja, irmão, Ele está no começo da história, mas Ele também está no final da história. Eu quero repetir isso. Ele está no começo da história, mas Ele também certamente estará no final da história. E tudo que começa com Deus, termina em vitória. Então, não se preocupe se no meio do caminho há algumas guerras, há algumas lutas, porque de fato o Senhor está preparando as suas mãos para a batalha. Deixa o Senhor te treinar, para que quando a sua exaltação vier,
você entenda perfeitamente, nós venhamos a entender perfeitamente que ele sempre esteve lá, cuidando de tudo, através do preparo das nossas mãos para a batalha. Ele estava lá no momento do princípio, mas também será o último. E se termina com ele, e tudo que começa com Deus, irmãos, termina com Deus. E se começou com Deus, terminou com Deus, irmão, não há um projeto inacabado. Não há. Filipenses 1:6 diz para nós que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de terminá-la até a vinda de Cristo Jesus. E se não está bom, é porque ainda ele não terminou. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que não estão entendendo, Pai, as lutas do chamado, que não estão entendendo as guerras que eles têm vivenciado, talvez por causa da sua fé, talvez por causa de opressão que vem do outro lado, Pai, por meio de brechas que são concedidas pelo inimigo. Senhor, dá-nos a sabedoria do céu para enfrentar as nossas lutas, a calmaria que vem do Teu Espírito e a paz que vem da Tua presença, para que nós possamos prosseguir firme, Pai, na nossa caminhada, naquilo que é o nosso chamamento que o Senhor estabeleceu para nós, sabendo que através da nossa vida a Tua salvação pode entrar, Pai, para outras pessoas. Ajusta o nosso coração para que tenhamos paz, Pai. Derrama a Tua paz, que excede todo o entendimento, sobre nós, para que nós não venhamos a revidar o ataque do inimigo. É o que eu oro, Pai, e oro hoje em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Aquele que os chama é fiel e fará isso acontecer. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.